Como uma foi encontrada em Birité, outra foi encontrada lá no João Pinheiro. Cada delegacia era responsável por um homicídio e elas não se comunicavam, né? Não existia comunicação entre as polícias para poder falar assim, aqui ó, chegou uma vítima aqui que tem um padrão que é parecido com essa que chegou aí, né? Tem material genético aqui nessa aqui que é igual ao material genético dessa aí. Não tinha essa comunicação. Mas assim, havia um maníaco sexual solto. A polícia não erra aí? O que acontece? A gente começa a buscar outras fontes de informação. A gente começa a explorar criminosos sexuais. A gente conversa muito com o pessoal da Delegacia de Mulheres também. E eles tinham um mapeamento de criminosos sexuais. O volume de crime sexual era muito grande. Não era uma coisa simples. Haviam outros homicídios que estavam ocorrendo na região metropolitana de Belo Horizonte. Não era um caso exclusivo ali, era só o maníaco de Contagem, não. Tinha diversos crimes acontecendo, de toda a natureza. 2 vítimas antes da sua mãe. Esses crimes haviam sido registrados na mesma delegacia? A polícia não se atentou? Não, é problema de ego entre os delegados, problema de ego entre as polícias. Qual polícia que é melhor, qual delegacia que é melhor, qual delegado que é melhor. Só essa que é a explicação. A equipe de investigação falhou? Não falha. Eu achei que tinha que ter mais empenho. Tinha que ter mais garra. Entendeu? Tinha que ter mais garra na investigação. A investigação só avançou quando a Polícia Civil recorreu à ajuda de uma criminóloga de São Paulo, especialista no estudo de assassinos em série. Como é que você acha o dono de um DNA? Ali eu fiz o perfil daquele assassino, estuprador assassino. Todas as mulheres foram atacadas nos seus carros, falando no celular. Todos os chips ele jogou fora. Precisava, então, localizar os celulares, que era o que ele, de fato, levava. Como todo serial killer, Marcos Trigueiro levava um troféu de toda a cena do crime. O celular de cada mulher que ele matava. Essa era a marca dele. Esses objetos tão simbólicos para o assassino também foram fundamentais para que ele fosse parar atrás das grades. A promotora Manuela Faria atuou no júri do caso de Adna Feitor Porto, a primeira mulher vítima de Marcos Trigueiro. Ele subtraía o celular das vítimas, no caso de Sarzedo, ele subtraiu o celular da vítima e passou a utilizar esse celular. Por que você levava o celular de todas as vítimas? Até hoje eu não sei por que eu subtraía o aparelho das vítimas. Você se considera um serial killer? Não. Na avaliação que foi feita a seu respeito, por uma criminóloga logo após, ela disse que você levava o celular como um troféu. Você já parou para pensar nisso? Nunca pensei que isso fosse um troféu. Ter aquela mulher, esticar o tempo de memória, sentir de novo toda a adrenalina da ação dele. É isso que o celular propiciava para ele. Ele era dono, ele se lembrava, ele revivia tudo aquilo. E assim que essa memória vai esmaecendo, vem a próxima vítima. É todo o ciclo de um serial killer, é esse. A polícia conseguiu identificar, através do e-mail desse aparelho, a região em que ele estava sendo utilizado. E, a partir do momento em que surgiram outras vítimas que também tiveram o telefone subtraído utilizado pelo acusado, eles constataram que esses outros telefones também estavam sendo utilizados na mesma região. A pista ela surge a partir do momento que a ex-mulher do Trigueiro usa um dos telefones que foi furtado das vítimas. Então, a partir do momento que ela usa o aparelho, é gerado o registro de utilização desse e aí tem um cadastro dela, da linha telefônica dela. A partir do nome dela, a gente começa a cruzar os dados e descobre que ela é casada com o Trigueiro. Peguei o delegado e falei assim, pede a prisão desse cara aqui, temporária, a Marcos Antônio. Viu, cara? Pede a prisão temporária dele. Como é que foi a prisão dele? A polícia montou um cerco aqui? Sim, 15 policiais que participaram da operação. A gente chega e faz o domínio do ambiente. Os policiais encontraram um suspeito escondido debaixo da cama.
Dentro da casa foram apreendidos os celulares de pelo menos 3 vítimas. Um dos telefones estava com a mulher dele, que também foi presa. Como é que foi a sua conversa com a sua ex-mulher quando você confessou para ela que você era o maníaco de contagem? Eu falei para ela que eu tinha feito uma burrada na minha vida. Eu falei, felizmente, foi eu que cometi os crimes. A reação dela foi só chorar. Encontramos ele debaixo da cama. Nesse momento que ele é preso, ele fala, pô, calma, cautela aqui, espera um pouco, então minha bolsa tá cheia. Minha bolsa? Que bolsa? Levanta-se a bolsa de colostomia. Tava cheia de fezes, né? Quando eu vejo a bolsa, aí eu já volto para a cena do carro da Edna, que estava sujo de fezes. Aqui, pronto, fechou. Pegaram o cara. Aí chegou na delegacia, falei assim, chama lá o diretor, chama o pessoal do DNA, vamos fazer o DNA desse cara aqui, ó. É ele mesmo. O DNA tinha dado positivo. Era ele. O maníaco de contagem. Tá procurando já fazia tempo. Tanto é que quando eu estava interrogando o maníaco, eu senti um cheiro de fezes violento. Vem cá, meu irmão. Você, vou falar português, cara. Se peidou? Ele falou assim. Ele ficava quieto, sabe? Ele falou assim, caçamba, que feio de merda violento. Entendeu? Eu tava meio cismado. Aí daqui a pouco levantou. Mais uma dica que é o cara. A bolsa de colostomia estava A bolsa de colostomia. Cheio de fezes. Está fedendo. Se você não tivesse sido preso naquele momento, quantas mulheres você teria matado? Se eu não tivesse sido preso naquele momento, talvez poderia acontecer, né? Outros assassinatos, não sei. Com a prisão do serial killer em fevereiro de 2010, outros crimes cometidos por ele vieram à tona. Algumas mulheres depois teriam te reconhecido pela televisão. Sim. Fabrícia, Sim. você foi condenado pelo estupro dela. Mas nem conheço. Como eu te falei, tem condenações que eu fui apenado, coisa que eu não fiz. Apenas porque você passou na televisão, né? E talvez incompetência, né? De investigar o caso, de dar, né, a resposta à sociedade. Agora presta atenção nessa parte da história que é muito importante e que causa revolta. Todas essas mortes do Trigueiro poderiam ter sido evitadas. Era para o Marcos ter sido preso anos antes. Ele tirou a vida de um taxista e confessou o crime. Só que nunca foi julgado. E aí, seguiu livre para matar. E foi aqui, nessa sala, a televisão aqui. Eu estava na cozinha, a minha irmã estava aqui, ela falou assim, Mônica, vem aqui para você ver. Olha quem que eles acabaram de prender. Aí a gente foi ver, era ele. Meu nome é Mônica Aparecida de Paula, eu sou cunhada do Odilon, né, o taxista que foi morto pelo Marcos Trigueiro. De acordo com a polícia, Marcos Antunes Trigueiro tem passagens por furto e roubo. E em 2004, confessou ter matado um taxista. O caso do taxista, ele veio à tona pra gente, que seria o Marcos Antunes, que ele tinha envolvimento com o latrocínio, depois que ele foi preso também. Mas nós já havíamos feito o caso do taxista, que ele foi assassinado durante um assalto, e o Marcos Antunes havia dado entrevista falando sobre o crime. E nós descobrimos que nós tínhamos a entrevista dele lá, daquela época. Eu só queria assaltar, tipo assim, aí na hora que ele mostrou a carteira, que eu vi que ele é polícia, entendeu? Aí eu, tipo assim, aí depois que ele saiu do carro e levantou a camisa, eu fiquei assim, entendeu? Meio grilado, peguei e atirei, o que aconteceu. Então aí nós fomos descobrir que ele não era as ações dele não foram só com outras mulheres, que ele já era criminoso já há algum tempo. Olha, o Odilon, ele foi levar a minha irmã no hospital, ela estava de plantão no dia 7 de setembro de 2004. Ele deixou ela no hospital e na portaria do hospital tinha 2 homens, o Marcos e mais um outro rapaz, que pegaram o táxi como um passageiro normal, passageiro comum. Qual foi a primeira pessoa que você matou?
a primeira pessoa, foi num assalto que, felizmente, a pessoa reagiu, né? E eu estava armado e, naquele momento, ele estava trabalhando com essa pessoa e não sei se ele era, né, servidor, alguma coisa assim. E foi aí que ele reagiu e, né, eu disparei. Né? Disparou a arma e acabou falecendo. Ele olhou dentro do bolso da camisa do Odilon e ele viu a carteira do Odilon de polícia. E segundo o próprio depoimento dele, ele matou o Odilon porque ele viu a carteira de polícia dele. E o Odilon era um policial aposentado? Ele era um policial rodoviário federal aposentado. E, né, trabalhava como taxista. Foi dia 9 de setembro que ele matou meu cunhado. E no dia 29 de outubro foi expedido o alvará de soltura para ele, porque, de acordo com o juiz na época, não tinha prova suficiente de que tinha sido ele que tinha matado, porque ele tinha alterado o depoimento dele, falou que não tinha matado meu cunhado. O caso da morte de Odilon só foi julgado em 2015, quando o Trigueiro já estava preso por assassinar as 5 mulheres. O senhor consegue encontrar erros nessas prisões do Marcos, no trabalho da polícia, no trabalho da justiça, no trabalho do Ministério Público? Vimos críticas aí de um delegado de polícia. A gente prende um cara hoje, amanhã está na rua. Então, o caso dele matou o taxista, ele foi denunciado. E vai falar que o Ministério Público errou? Não. O Ministério Público denunciou com plena convicção da autoria do fato. A gente não consegue entender o porquê daquele alvará de soltura, o porquê de não ter-se uma causa, o porquê, uma justificativa, se ele confessou, se ele levou até onde estava o corpo do Odilon. Se essa investigação tivesse sido feita a contento, o processo tivesse sido realizado, o latrocínio, a pena mínima é 20 anos. Jamais esses crimes do manejo de contágio do industrial ia acontecer. No mesmo ano em que matou o taxista Odilon, Trigueiro cometeu mais um homicídio. O crime aconteceu em dezembro de 2004. Segundo o irmão da vítima, Marcos Trigueiro entrou na pizzaria armado, colocou todo mundo de joelho, roubou mais de R$8 mil em dinheiro e cheques que estavam no caixa, roubou também a bolsa de uma cliente. Depois, deu um tiro na cabeça de Davi Ferreira Azevedo. Você nunca esteve naquela pizzaria? Nunca estive naquela pizzaria, eu nem sei onde fica, não conheço o dono, não conheço o irmão dele, mas simplesmente porque eu apareci na televisão, talvez, né, eu tenho uma aparência, né, muito, né, talvez, né, o assassino, né, do irmão dele, e por causa de parecer, falou que foi eu, fui condenado. Um crime permanece sem solução. A morte de uma enteada que Marcos Antunes Trigueiro registrou como filha. A vizinhança ainda está perplexa com a notícia de um crime covarde. Um bebê de 3 meses morto por traumatismo craniano, provavelmente provocado por socos ou pontapés. A criança teria sido a 8ª vítima do criminoso preso nesta semana. Quem que é Mariana? Não conheço. Você não teve uma filha chamada Mariana? Você teve uma filha bebê que faleceu? Essa aqui é a certidão de óbito da Mariana. Consta aqui no documento que ela é filha de Marcos Antunes Trigueiro, foi registrada. A causa da morte é trauma craniano e abdominal. Uma morte, no mínimo, suspeita para um bebê de apenas 3 meses. Meu nome é Viviane Antunes Trigueiro, irmã do Marcos Antunes Trigueiro. Ele falou para mim que a mãe da neném trabalhava e uma moça olhava a neném. E no dia do acontecido, a moça entregou a neném mais cedo para ele. Aí a neném começou a passar mal. Ele me ligou falando que ia levar ela para a UPA. Eu falei, pode ir que eu encontro com você lá. Só que eu cheguei lá, a neném estava
tipo numa maca, né? Ele em pé do lado dela, momento algum ele saiu, chorando muito, chorando por causa da perda da neném e medo. Porque, querendo ou não, ele já tinha sido preso e tal, então ele ficou com medo.